Versículo 18 do livro profético de Isaías, capítulo 42. Não, eu não vou fugir do tema. É só um texto para enriquecer tudo que Deus já tem feito desde o primeiro dia de festa. Diz o texto sagrado: escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. E me que achou. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Vou repetir. Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Se assente dando glória a Deus. Se você pode erguer as duas mãos para o céu, as duas. Porque se for só uma, nem levanta, as duas. Isso, igreja. Esse sinal é uma mensagem espiritual. Quando levantamos as nossas mãos, nós estamos enviando uma mensagem para o céu, enviando uma mensagem à terra e enviando uma mensagem ao inferno. E qual é a mensagem? Nós dependemos de Deus. A minha vida depende de Deus. A minha alma depende de Deus. Isso. E se você já sente a presença dele em sinal de dependência, com as mãos levantadas, diga: eu te glorifico porque eu dependo de ti. Eu te adoro porque eu dependo de ti. Moisés levantou as mãos, Arão e Ur estava com ele, segurando seus braços, dizendo: enquanto as mãos estiverem levantadas, o meu povo irá vencer. Oh, aleluia! Recebe a nossa vida, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa noite, em nome do teu filho amado, Jesus. Eu começo esse sermão citando uma poesia cantada pelo pastor Vitorino Silva. Letra cantada ao hino que tem por título Juízo Final. Ele canta dizendo: um cego caminhava pela estrada sem uma direção. Porém o surdo encontrou e lhe estendeu a mão. Seguiu o cego e o surdo com grande emoção. Mas eis que de repente surgiu um louco e disse assim: vamos caminhando. Caminha este, falou o louco. E o cego, ouvindo a voz do louco, o seguiu então. Porque na Bíblia está escrito que nem o louco errará o caminho até Deus, que conduz o homem à salvação. Ninguém errará o caminho que conduz ao céu, e ninguém poderá escapar do juízo final. E se você não encontrou o caminho, eu posso te dizer agora: o caminho é Cristo, que vai abrir os olhos do cego para ver, o ouvido dos surdos para ouvir nessa noite. Livro profético de Isaías. O tecladista pode ficar à vontade comigo. A primeira parte do livro profético de Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Este primeiro
momento da sua profecia é profecia para o povo da sua geração, exortando o povo a confiar em Deus e na sua palavra. Isaías faz exortações severas, denúncias graves. Ele admoesta para que o povo deixasse a sua alta confiança, o seu senso de autonomia e independência de Deus, mas que voltasse exclusivamente para o Senhor. A segunda parte do livro de Isaías, que se inicia no capítulo 40 e se estende até o capítulo 66, são profecias para as futuras gerações, que veriam após o exílio babilônico promessa de restauração, profecias messiânicas, profecias e promessas onde Deus restaurará o seu povo. Mas sobe diante dos ouvidos de Deus uma reclamação. E que reclamação é essa? Isaías 40, versículo 27. Porque, pois, reclamais, ó Jacó, e porque te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Isaías está profetizando o momento em que Israel está cativo na Babilônia. E lá no cativeiro eles estão olhando para o céu e estão dizendo: Deus não está olhando mais para nós. Ele não está vendo a nossa causa. Ele não se importa com a nossa situação. Isaías capítulo 49, versículo 14. Novamente a mesma reclamação diante de Deus. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Isaías 49, 15. Haverá, diz o Senhor, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda amamenta e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, Deus responde: ainda que a sua mãe se esqueça do seu filho, eu não me esqueci de vocês. Eu tenho o nome de vocês gravado na palma das minhas mãos. Isaías 40, a partir do versículo 22 em diante, para lembrar a Israel: quem é este Deus que não esquece de nós? Quem é Ele? Que embora que nós tenhamos a sensação de abandono, a sensação de solidão, a sensação de ausência de Deus, Isaías agora vai manifestar a majestade de Deus. Pergunta para mim, irmã Michele: quem é este Deus que não esquece de nós? Isaías então responde dizendo: Ele é quem mediu a concha da sua mão, as águas dos mares e dos oceanos. É Ele que mede o céu com a palma da sua mão. É Ele que recolhe a terra como se fosse pó. É Ele que ajunta a terra como se estivesse enchendo pó numa parte de uma vasilha. É Ele que pesa as montanhas e as colinas em uma balança. Quem é este Deus que não nos esquece? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores para os seus olhos são como gafanhotos. É Ele que estende o céu como se fosse uma cortina e desenrola a terra para neles habitar. É Ele que criou todas essas coisas, que chama as estrelas como se fosse um exército, conta cada uma,
dá nome a elas e chama elas pelo seu nome. Por ele ser grande em força e em poder, nada nos impedirá de celebrar e glorificar a sua majestade. Eu continuo aqui nesse texto de Isaías 40 te dizendo: levanta a cabeça, pode chorar, mas não se renda, porque o teu Deus está no trono do céu e da terra. O teu Deus enche as águas do oceano na palma da sua mão. O teu Deus dá nome às estrelas, conta cada uma delas e as chama em sua presença. Esse é o nosso Deus. Capítulo 42. Estamos diante da apresentação profética e messiânica do servo de Deus. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. O servo perfeito, registrado nas narrativas do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O servo, aquele que aparece na visão de Ezequiel, no capítulo 10, versículo 14, com a face de boi. O servo. Jesus, em suas virtudes dentro do Evangelho de Marcos, ele é aquele visto por Ezequiel. A face de boi. Porque ele é forte no seu trabalho. Ele é manso no seu agir. Ele é corajoso quando entra na batalha. Ele é guerreiro quando entra para fazer aquilo que só ele pode fazer. Ele não desiste no meio da caminhada, mas ele vai até o fim. Isaías 42, versículo 2. Nós temos o ensino do servo. E olha o que disse Isaías no capítulo 42, versículo 2. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O profeta revela o servo do Senhor. A sua mensagem não é com alarido em praças. A sua mensagem não é com gritos no mercado. A sua mensagem não é uma convocação de desespero. Ao contrário e diferente dos fariseus, que por vanglória, por egoísmo, por orgulho, por egocentrismo, por vaidade, abria suas bocas nas praças, abria suas bocas no mercado. O servo do Senhor não. Ele vai chegar manso pregando. Ele vai chegar gentil falando. Ele vai chegar amoroso ensinando. Ele não gritou para pedir público. Ao contrário, a unção que estava na sua boca, pelo Espírito Santo de Deus, foi quem atraiu a multidão. Ele não chegou dizendo: siga-me, porque eu tenho algo a dizer a vocês. Ao contrário, ele iria pregando, quem ouvia ia despertando. Ele iria pregando, quem ouvia ia levantando. Ele ia pregando e quem lhe ouvia dizia ao seu coração. A palavra que sai da boca dele tem unção e força. Ele não grita, mas me atrai. Ele não clama, mas me chama. Esse é o ensino e a doutrina de Cristo Jesus. Sabe o que atrai o povo de Deus? A unção da palavra. Não é entretenimento, não é teatro, não é jogo de luzes, não é telão em 4K. Pode fazer o serviço de excelência. Não é as mídias, não. O que faz o povo vir até Jesus é a unção da palavra que sai da boca de Jesus. É a unção da palavra do Evangelho. É a unção da palavra pregada como ela é, sem mistura. É a unção da palavra ensinada como ela se revela, como o martelo que esmiuça a penha.
como fogo que consome. É isso que faz o povo de Deus vir adorá-lo. Isaías 42, versículo 3. Nós estamos diante da obra do servo. E a obra do servo será uma obra de restauração. Jesus Cristo não esmagará a cana trilhada e não apagará o pavio que fumega. Dentro de nós aqui, se não tiver cana trilhada, eu tenho certeza que tem um pavio que fumega. Mas diz a palavra do Senhor, quando Jesus entra no culto, Ele fortalece a cana trilhada, Ele perdoa a cana quebrada, Ele dá unção para a cana quebrada, Ele cura a cana quebrada, Ele não despreza, apesar de todos os seus pecados, Ele revela graça e misericórdia, dizendo: cana, eu sei que você está quebrada, a restauração está nas minhas mãos. E Ele não apaga o pavio que fumega. Quem são os pavios que fumega? São aqueles que um dia sentiram o fogo do Espírito Santo arder veementemente na sua alma. São aqueles que só o fato de dizer: Pai, eu te agradeço, as lágrimas desciam da sua face. Quem é o pavio que fumega? Aquele que não precisava de muita coisa para adorar, mas já vinha de casa oferecendo o seu culto, virando a esquina, descendo a ladeira, subindo a rua, chorando e pedindo: fala comigo, Espírito Santo. Aí vem as lutas, vem as provações, vem as angústias, as investidas do inimigo. Nós permitimos que o pavio vai se apagando. Mas pela palavra que eu estou pregando, eu digo aos pavios que um dia fumegaram de forma incandescente, como uma chama flamejante na presença de Deus: se hoje você está apenas só o pavio, com a chama quase apagando, o Espírito Santo, que trabalha por meio da palavra, já está nesse recinto e soprando sobre você, dizendo: acenda o fogo, acenda a chama, erga o fervor. Eu te faço voltar hoje ao meu primeiro amor. A força do servo, e eu preciso falar nesse contexto. Ele é corajoso, ele é resoluto. Apesar de muitas dificuldades, ele não vai parar a obra, mas ele vai subir a cruz, vai morrer na cruz, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Vai começar a obra, vai concluir a obra e vai se apresentar diante de Deus. Lembra que eu apresentei o servo do Senhor? Agora eu apresento a vocês o servo que é cego e o servo que é surdo. O primeiro servo é obediente, e ele morreu em morte de cruz por obediência e amor ao Pai. Jesus, como servo, completou sua missão. Israel, como servo, não concluiu a sua missão. Jesus, como servo, foi obediente. Israel, como servo, foi rebelde. Jesus, como servo, amou o Pai. Israel, como servo, rejeitou o Pai. Jesus, como servo, tem olhos que tudo vê, penetrante como chama de fogo. Israel, como servo, é cego. Jesus, como servo, ouve o que o Pai diz e anunciava as palavras do Pai ao povo. Israel, como servo, é surdo, rejeita o que Deus diz. A
palavra que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu orava por este congresso tem tema, e qual é? O despertar da cegueira espiritual da igreja odierna. O despertar espiritual dos crentes da era presente. O despertar espiritual da cegueira que muitos estão vivendo. Hoje Deus te trouxe aqui, não foi para falar do servo que clama, do cego que clama, mas vem te falar pela autoridade do Espírito, do servo que é cego e se acomoda na sua cegueira. Não é o servo que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas são aqueles que no estado de cegueira não clama, não ora e não busca. Esse culto foi marcado para que Deus venha abrir a nossa visão, percepção e sensibilidade das coisas espirituais. Olha o que diz o texto. A profecia ganha uma sessão agora e é o povo de Israel. E o versículo 18 é um convite, é um apelo, é um chamado. Quem está fazendo o apelo? Quem está fazendo o chamado? É Deus. É o Pai. Ele diz, ele clama pela boca de Isaías e diz: escutem, surdos, e vocês cegam, olhem para que possam ver. Isso aqui é um paradoxo. Isso aqui é incoerente, gente. Como pode alguém convidar alguém que é cego para ver e surdo para ouvir? Michele e Tito Mana não tem esse poder, mas Deus tem. Deus tem, Deus pode. Ele chama o surdo para lhe ouvir. Meu Deus, ele chama o cego para ver. É Ele que diz: surdo, venham para que possam vir. Cegos, abrem os olhos para que possam ver. Que cegueira é essa, irmã Michele? Vamos para a história de Israel. Cegueira pelo pecado da idolatria, pela religiosidade hipócrita, cegueira pelo farisaísmo falido, cegueira pela santidade falida, cegueira pela moralidade perdida, cegueira porque deixaram de amar e servir a Deus. Toda vez que um homem se afasta de Deus, ele deixa de ver, ele deixa de ouvir. Mas quando o homem se apresenta diante de Deus, ele passa a ver e ele passa a ouvir. Tanto os judeus como o povo gentil estavam mergulhados em densas trevas. Os israelitas por desobediência e os gentios pelo pecado, e ainda não foram lhe revelado a graça salvífica de Cristo Jesus. Nós temos uma nação na cegueira, e nós temos um povo na cegueira, chamado de gentios. Nós temos uma nação que é surda, que é Israel, e temos um povo que é surdo, porque ainda não conhecem a Deus. E Deus chama: venham, venha surdo, venha cego. Israel é um servo surdo e cego. O versículo 19 nos diz: quem é tão cego como o meu servo, e tão surdo como o mensageiro a quem eu envio? Quem é tão cego como o meu amigo,
e tão cego como servo do Senhor. Esse amigo também não é Cristo. Esse amigo também não é o profeta Isaías. Este que Deus chama de amigo e meu servo é Israel. Amigo, porque Deus havia feito uma aliança, um pacto com Israel. E servo, porque Deus havia colocado eles na sala do trono, tinha admitido eles como súditos reais para proclamarem a sua justiça, a sua palavra, o seu mandamento e as suas obras às nações. Pela cegueira e pela surdez, eles não completam a missão. Pela cegueira e pela surdez, eles não terminam o propósito. Eu aplico essa palavra ao coração da igreja dizendo: quando a igreja é tomada de cegueira espiritual e de surdez espiritual, deixando de ouvir a Deus, ela não funciona direito. E deixando de ver a palavra de Deus e os seus mandamentos, ela não anda pelos caminhos da sua justiça. Porque todas as vezes que essa cegueira, que não é uma patologia, ela é uma deficiência espiritual por causa do pecado que está oculto no coração. Perceba que essa cegueira não põe vida nos louvores. Essa cegueira não nos deixa ouvir a palavra da verdade. Essa surdez não nos deixa ouvir a palavra da verdade. Essa cegueira não deixa eu ver o que Deus está fazendo. Essa cegueira me faz se tornar reclamão, murmuradora e aquela que rejeita a forma em que Deus se manifesta. Aí Deus agora chama o seu povo e diz a eles: quem é tão cego como o meu servo? Quem é tão surdo como o meu mensageiro? Sabe o que isso se revela? Isso se revela uma perplexidade. Como pode o meu povo, que eu escolhi, eu chamei, eu separei, eu capacitei, ser tão cego assim? Como é que pode um povo que eu lhe dei mandamentos, instituí a lei, entreguei a eles profetas, e serem tão surdos assim? Em comparação às nações pagãs, que adoram ídolos, que adoram terra, estrela, sol e lua, Israel é tão cego quanto eles, e tão surdo quanto eles. Como surdos, eles têm ouvidos, mas não captam a mensagem. Como cego, eles têm olhos, mas não enxergam o que Deus está fazendo. Como surdos, Deus está falando, eles estão se fingindo, eles estão indiferentes, eles estão negligentes. Deus está chamando ao arrependimento, mas eles escolheram tampar o ouvido. Eles estão rejeitando a palavra de Deus. Como surdo, querem matar Jeremias. Como surdo, não aceitam a profecia de Isaías. Como surdo, Ezequiel é zombado. Como surdo, Eliseu é chamado de calvo. Como surdo, rejeitam Elias. Como surdo, rejeitam a palavra e a mensagem de Deus. E como cegos, fingem que Deus não está presente no meio deles. Como cegos, não dão crédito a Deus, estão desapercebidos, ausência de atenção ao que está acontecendo sem observar a magnitude e a dimensão da ação de Deus. As atitudes de negligência rejeitam a ação de Deus. Isso é cegueira. O pecado da indiferença, o pecado da negligência, o descumprimento da palavra, o esquecer dos caminhos do Senhor, a rejeição ao chamado de arrependimento, a omissão do seu chamado, o abandono aos seus propósitos estabelecidos por Deus, é uma cegueira e uma surdez absurda.
Sabe qual é a cegueira nos dias do odierno? Tem nome. Tem. O mesmo nome que estava no coração de Israel. Deixaram de olhar para Deus para olharem para si mesmo. O nome dessa cegueira se chama próprios desejos, orgulho, egoísmo. Se chama vanglória. Se chama louvor do eu. E todas as vezes que um homem tira o olho de Deus e coloca o olho em si, ele não acabou de ver, mas perdeu todo o sentido espiritual. Porque sem Deus o homem não tem luz, o homem tem treva. Não esquente a cabeça, eu não vou pedir ninguém para dar glória não. Sem Deus não tem luz de dia, só tem sombra e escuridão. Sem Deus não tem lamparina acesa diante dos olhos, tem uma lâmpada apagada pelo seu pecado. Sem Deus o homem é mergulhado na sua vaidade, no seu ego. Hoje, nos dias odiernos, louvores egocêntricos, mensagens egocêntricas, cultos antropocêntricos. Se Cristo não entrar para a mensagem, o povo não vai ver. Se Cristo não entrar para os louvores, o povo não vai adorar de verdade. E se Cristo não estiver no culto, isso é movimento humano, mas não é mover do Espírito Santo. Essa cegueira é causada por aquilo que disse o apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Eles se tornarão amantes de si mesmos. Toda vez que o homem se torna o Deus de si mesmo, ele é cego, ele é surdo, porque o Deus da vida do homem é o Espírito Santo, é Cristo Jesus, é aquele que está sentado no céu e na terra. Amantes de si mesmo, como a igreja de Laodiceia. Vou repetir: amante de si mesmo, como a igreja de Laodiceia. Meu Deus, me ajuda. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e 22. Diz o Espírito de Deus. Você diz: eu sou rica. Você diz: eu não preciso de nada. Autossuficiência, vaidade, orgulho. O homem olha para dentro dele e é claro que ele vai dizer que não precisa de nada, porque ele é um vazio. Eu não preciso de nada. Aí Cristo diz: você não está se enxergando, minha filha. Você não está vendo direito, Laodiceia. Sabe quem é você que diz que não precisa de nada porque já tem tudo? Você é pobre, miserável, cega e nu. Ela se gaba: nós temos os melhores colinos, nós temos os melhores tecidos. Mas Deus diz, Cristo diz: não, você é cega, miserável, pobre e nu. Mas há um convite. Eu te convido para que compre de mim colírios.
O Espírito sopra aqui no meu ouvido e a minha visão espiritual se abre agora. Eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem querendo pingar colírio nessa noite. Colírio da revelação, colírio da humildade, Ramai Shori, colírio da simplicidade do Evangelho, colírio da pregação genuína, colírio da revelação profética, colírio da presença do Espírito. Colírio, colírio. Eu estou dizendo que Deus vai curar a cegueira, porque Ele vai derramar colírio. Se você pode, isso aqui é para quem crê. Olha para o céu, levanta a cabeça e abre bem os olhos, porque o colírio não vai cair no olho carnal, não. Vai cair no olho espiritual. Isso. Abre Espírito, abre Espírito, abre. Faz essa mãe ver o que ela não está vendo. Faz esse pai ver o que não está vendo. Faz esse pastor ver o que ele não está vendo. Faz esse ciclo de oração ver o que não está vendo. As mentiras, o engano, as armadilhas. Deus vai abrir a visão espiritual dos cegos. Compra de mim colírio. Eu tenho colírio. Eu tenho colírio. O colírio de Deus retira o sofisma. O colírio do Espírito destrói ideologias. O colírio do Espírito tira a mente cativa das trevas. O colírio de Deus abre a visão, abre a visão, abre a visão. Não, nós temos que clamar: abre a visão, abre a visão, abre a visão, abre a visão, abre a visão. Eis que eu estou à porta e bato. Despertar os ouvidos. Eis, Laodiceia, que eu estou na porta e eu estou batendo. Ah, se alguém me ouvir. Cristo quer abrir a visão e Cristo quer curar os ouvidos. Ah, se alguém me ouvir, eu vou entrar na igreja. Eu vou sentar com vocês. Eu vou ter comunhão com vocês. Eu vou ter liberdade no meio de vocês. Eu irei fazer o que o homem não pode. Eu tenho colírio para os homens. Eu estou batendo na porta para vocês abrirem. Porque todas as vezes
que os nossos louvores se tornam egocêntricos. Nós colocamos Jesus para fora do culto. Quando as nossas mensagens se tornam orgulhosas, vaidosas, altivas, que falam do homem, a respeito de si mesmo, para si mesmo, nós colocamos Jesus para o lado de fora. Já tem lugares que Ele não tem nem prazer de entrar mais. Mas nessa noite Ele diz: eu tenho colírio para os olhos, e eu estou batendo na porta. Jesus Cristo pregou dizendo, em Mateus capítulo 15, versículo 14: pode um cego guiar outro cego, ambos cairão no precipício. Acreditam que têm a verdade, mas cegos formam sua doutrina, formam as suas heresias, criam mensagens para o ego humano. E agora, mestres cegos conduzindo discípulos cegos. E sabe o que é triste? Eles mesmos escolhem ser cegos, decidam ser cegos, por rejeição à palavra do Evangelho. Eles rejeitam e se tornam cegos. Há uma doença que está enfermando muitos ouvidos, e ela também tem nome, e também está na epístola do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4 e 2. Qual é essa doença? Comichão. A palavra comichão no grego é arranhar, coçar, literalmente coceira prazerosa. Coçam, né? O comichão é uma coceira prazerosa. Coceira essa provocada pela luxúria, pelos desejos carnais, pelas concupiscências mundanas, pelas paixões desenfreadas de um coração ausente da presença de Deus. Algo o Espírito Santo me disse enquanto eu meditava nesse texto, porque disse o Senhor ao meu coração: você vai falar à minha igreja que tem muita gente coçando e já não ouve mais, porque o tímpano espiritual já foi rompido pelo cotonete imundo da iniquidade. O cotonete sujo da concupiscência carnal sempre estará disponível aos ouvidos com comichão. Começa pelo falso mestre, mas um dia quem vai estar na posse do cotonete será o diabo. Mas a cura é: ouve o som da doutrina. Ouça o som da doutrina. Ouçam o som da doutrina. Por que, irmã Michele? Porque a doutrina vai entrando, o comichão vai saindo. A doutrina vai entrando, o comichão vai saindo. A palavra vai entrando, o comichão vai saindo. Meu Deus, a pregação autêntica de Deus vai entrando e o comichão vai saindo. Só a palavra, só a palavra, para curar o comichão do ouvido. Só a palavra. Tiveram a oportunidade. Versículo 20. Você viu muitas coisas, mas não as observava. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. O que isso significa, irmã Michele? Simples. Israel viu muito, igreja. Israel viu muito, mas
Mas a cegueira é porque eles rejeitaram aquilo que viram. Deus se manifestou de muitas formas. No Sinai, o monte fumegava e estremecia. No Mar Vermelho, ele se abriu e o povo passou. Deus se manifestou na nuvem de dia e a coluna de nuvem de fogo de noite. Deus se manifestou enviando o maná, enviando a cordonize, tirando a água da rocha. Deus se manifestou curando as águas amargas de Mara. Deus se manifestou enviando as pestes no Egito, enquanto o anjo da morte não tocava nos primogênitos dos seus filhos. Deus se manifestou pela boca dos profetas, pela boca dos juízes. Deus se manifestou quando Davi derrubou o gigante e o povo saiu vitorioso. Deus se manifestou na arca da aliança. Deus se manifestou no sacrifício, nas ofertas de cereais, na oferta líquida. Deus se manifestou na gordura, no incenso. Deus se manifestou. Deus se manifestou no deserto. Deus se manifestou no templo. Na inauguração do templo, o povo viu muitas coisas. Salomão acabou de oferecer as ofertas. Os levitas tocaram. A glória inundou o templo. Inundou o templo. Quem entrava não saía, e quem queria entrar não podia. Deus se manifestou. Deus se manifestou pela mão de Moisés. Deus se manifestou pela mão de Josué. Deus se manifestou quando as muralhas caíram. Deus se manifestou de muitas formas. Diga comigo, eles viram, mas não enxergaram nada. Ouviram muito, mas não escutaram nada. Isso me quebra o coração. E eu aplico para nós neste dia. Quando é que nós vemos muito e não enxergamos nada? E quando é que ouvimos muito e não escutamos nada? Simples. Cantamos muito sobre oração e pouca vida de oração. Pregamos muito sobre santidade e pouca vida de santidade. Ensinamos muito sobre o Espírito Santo, pouco relacionamento com o Espírito Santo. Pedimos a manifestação dele aqui agora. Poucos almejamos a manifestação dele no dia a dia. Recebemos muito, mas não guardamos nada. Deus dizendo, eu batizo com o Espírito Santo. Eu curei desde o dia que a igreja foi levantada no Brasil. Eu tenho salvado até aqui, mas vivem como se eu não fizesse. Mas o chamado de Deus para nós é esse: acordem. Eu não mudei. A manifestação continua a mesma. Mas eu preciso que o meu povo que vê, guarde isso como enxergando, dando atenção, dando isso como se fosse o melhor bem precioso. Hoje muitas pessoas dizem, porque os nossos cultos de hoje não são como antes, será que Deus não se manifesta? A resposta hoje tem
tem, eu me manifesto. O problema são vocês que vê muito, mas não enxerga. Cadê os sinais? Aí Deus diz: eu estou agindo e os sinais estão ativos. Eu estou fazendo, mas são vocês que vê muito, glorifica pouco e me adora menos. Sabe qual tem que ser a nossa oração hoje? Aqui está no Salmo 119, versículo 176. O salmista cantou dizendo: desgarrei-me como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. E esse texto me chamou a atenção pelo simples fato de que a visão da ovelha, ela gira em torno de 300 graus para o que está do seu lado e para o que está de forma sensível ao que vem na sua retaguarda. Mas ela tem um problema: ela não tem visão. Eu vou descer. Busca-me como ovelha desgarrada, pois eu estou perdido. A ovelha tem visão para a direita, para a esquerda, mas não tem visão a sua audição é baixa. Por isso ela precisa de um bom pastor. É o salmista dizendo: eu sei que eu estou perdido como uma ovelha sem rebanho, e eu reconheço que eu não tenho visão suficiente para seguir em frente, mas bom pastor me procura, me encontra, meu Deus, me acha, porque eu quero voltar para o rebanho e eu quero caminhar para frente. Se o pastor não estiver na frente, as ovelhas vão para trás. Mas se o pastor estiver na frente, as ovelhas vão para frente. É o cajado do pastor, é a alforge do pastor, é o alimento do pastor, é a palavra do pastor. É Davi, é o salmista cantando: me procura, porque como ovelha eu não tenho visão suficiente. Cadê as ovelhas do bom pastor? Hoje, nessa noite, você vai caminhar para frente. Para frente, para frente, para frente. Para frente, para frente. Assim como Bartimeu, que clamou a Cristo e ele foi para frente. Você vai clamar nessa noite. Cristo vai te achar e você vai andar para frente. Me procura, porque eu estou desgarrada como uma ovelha. Eu dependo do bom pastor. Mas sabe o que faz ele lembrar que precisa ser achado? Eu ainda tenho os teus mandamentos no meu coração. É essa palavra que nos faz entender que sem Jesus estamos surdos, e sem Jesus nós estamos cegos. Eu termino dizendo o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6.
porque não nos proclamamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Para Deus que disse: das densas trevas brilhou a maravilhosa luz. Fez a sua luz brilhar em nossos corações, para nos dar a luz do conhecimento da sua glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você meditar em Isaías, capítulo 42, versículo 22, o profeta vai dizer: agradou ao Senhor tornar a sua palavra maravilhosa, gloriosa, majestosa. Eu vou fechar a mensagem. Sabe o que significa isso? Era Deus dizendo para Israel: eu dei a palavra para abrir os olhos de vocês. Eu dei a minha palavra para abrir os ouvidos de vocês. Eu dei instrução para vocês caminharem na vida, e uma vida de abundância. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 11. Guarda a minha palavra. Mas o Senhor diz: ainda que vocês sejam cegos e surdos, eu continuarei tornando a minha palavra maravilhosa. E eu encerro dizendo, Isaías 42, 22. Deus fez a sua palavra maravilhosa. Palavra essa que conduziria o seu povo para proclamar, testemunhar e serem missionários entre as nações. Bartimeu vem clamando ao Verbo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se voltarmos para Cristo, retornaremos para a palavra. Retornando para a palavra e para Cristo, a nossa visão será aberta e os nossos ouvidos serão curados. Fique de pé, igreja. Eu quero fazer um apelo nessa noite. O primeiro apelo é para você que entrou aqui sem Jesus. A tua condição, quem sabe, é de cego, e a tua condição é de surdo. Mas hoje Cristo desceu aqui para salvar você, para curar você, para libertar você. E Ele quer mudar a tua história, jovem. Ele quer abrir a tua visão. Ele quer fazer você sair das densas trevas. Ele quer te transportar para a maravilhosa luz. Então esse convite é para você. Cego, eu quero te fazer ver. Surdo, eu quero te fazer ouvir. A oportunidade está aberta. Se alguém quer aceitar a Jesus como seu Salvador, vem aqui à frente que nós queremos orar por você agora. Agora. Se esta palavra te mostrou a tua condição hoje, é você que está assim. Só Jesus para abrir a tua visão e curar a tua audição. Eu te espero, porque quem faz é o Espírito Santo. Não é a pregadora, é a palavra que o pregador traz. Oramos. O segundo apelo, eu quero chamar pessoas aqui na frente.
Quem sabe está faltando apenas uma gota de colírio para que a tua visão seja curada. Mulheres que estão aqui e que nessa noite olham para o céu e dizem: abre a minha visão, porque eu quero pelejar pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Se essa palavra falou contigo, saia do seu lugar que eu quero orar com vocês agora. Aqui. Eu te espero aqui. Agora. Só você sabe como está a sua visão. Vem pra frente. Não espero o primeiro não, minhas irmãs, meus irmãos. O vocal pode cantar um hino? Eu amo a palavra, Raquel, porque ela é suficiente. E me vem agora. Eu sinto que o Espírito Santo vai renovar vidas aqui. Podem vir mais pra frente, irmãs. Tem mais irmãs chegando. Venham, venham, venham. Se você está assim cego espiritualmente, eu quero orar por você agora. Não é só mulher não, é homens, é crianças, é jovens, músicos, independente de quem seja. Mas se é você, levanta a mão, igreja. Eu já vou orar e passar a oportunidade. Eu oro neste momento, pela autoridade da palavra pregada, que a visão espiritual do povo de Deus seja aberta agora. Que os ouvidos espirituais sejam abertos agora. Senhor, aonde tiver a cegueira, Senhor, eu oro ao teu nome. Abre a visão. Aonde tiver a surdez, abre os ouvidos. Que esse povo seja sarado, que esse povo seja curado, e que a manifestação do teu Espírito venha agora fluir no meio da tua igreja. Quem fala em línguas, recebe línguas. Quem tem louvor, libera o louvor. Quem tem glória, recebe glória aí. Agora, agora, agora. Enche, enche, enche. Agora, pastor, renova, 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 renova. Enche, 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 enche. Olha aí, olha aí. O Espírito Santo.
Enche a casa de glória. Enche a casa de glória. Nós estamos vendo. Nós não somos aqueles que não enxergam. Nós somos aqueles que veem. Venha as tuas maravilhas. Testemunha a tua palavra. Contempla da tua glória. Enche. Toda obra do maligno oculta, toda obra das trevas oculta, toda a armadilha do inimigo oculta, abre, abre, abre. As irmãs podem, por um momento, pega essa irmã que está do seu lado. Isso, se você pode. Se você pode. De frente uma para a outra. Isso aqui é espiritual. Isso. De frente uma para a outra. Isso aqui é espiritual. Faz quem crê. De frente uma para a outra. De frente uma para a outra. De frente uma para a outra. Isso, aqui no altar, ali na nave. De frente uma para a outra. Isso, pega na mão dela. Agora você diz assim: em nome de Jesus, toda obra oculta do maligno, toda trama das trevas, aquilo que você não tem, é guerra, minha irmã. É guerra, minha irmã. Eu estou sentindo que entramos agora numa guerra espiritual. Agora, você vai dizer assim: abre o olho dela. Abre. Meu Deus, show. Agora, isso. Aqui no púlpito, recebe glória. Abre os olhos delas. Abre. Meu Deus. Abre. Toda a arma oculta do inimigo. Elas não vão viver como cegas. Elas não vão andar como cegas. Elas vão ver. Eu estou dizendo, vocês vão ver. Vocês vão ver. O que o teu filho tem visto, você vai ver. O que o teu marido está escondendo, você vai ver. Vai ver. Porque Deus está derramando unção sobre a visão. Está derramando unção sobre a visão. Você vai ouvir. Meu Deus, que glória é essa? Você vai ouvir. Você vai ouvir os anjos descendo na tua casa. Você vai ouvir os ataques do inimigo. Entra. Homens entram na batalha. Obreiros entram na batalha. Pastores entram na batalha. Deus está abrindo a visão espiritual da igreja. Não vão aceitar qualquer mensagem. Não vão engolir qualquer pregação. Não vão comer qualquer comida. Não vão receber qualquer profecia. Essa é a igreja. A igreja de olhos abertos. A igreja de ouvidos abertos. Eu oro por cura agora. Eu oro por cura Raquel. Mas pregadora Raquel. Minha súria. Pai, em nome de Jesus, selando a palavra liberada pela boca da tua serva, que é a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, oramos por cura, crendo na palavra, crendo no teu poder. A tua palavra cura, a tua palavra dá visão, a tua palavra restaura os ossos, a tua palavra penetra no entendimento, trazendo entendimento. A tua palavra quebra as fortalezas da mente. A tua palavra, Oremandacaio, nos leva para a direção. A tua palavra
Jesus. Oh, aleluia.